Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor nessa noite? Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu fiquei perguntando, Senhor, você me deu uma palavra e eu não entendi o porquê Ele me deu essa palavra. Quando o Michel ele chegou para mim e falou: você vai pregar no domingo, dia 19, que justamente caiu na cantata. Eu falei, caramba, não tem nada a ver que eu vou pregar. Nada a ver. A princípio eu falei assim, nada a ver que eu vou pregar, tem a ver com cantata e com a mensagem que a cantata traz. Só que aí o Senhor, o Espírito Santo, ele veio começando a falar comigo, aos pouquinhos. A mensagem, Deus me deu um tema, um pouco intrigante, talvez, para alguns. Alguém conhece esse seriado aqui? The Walking Dead? Quantos conhecem? Aí você pode me perguntar, Felipe, o que isso tem a ver com Bíblia e com a cantata? Tudo. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, diga querido, mas Deus, diga novamente, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados por Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém, igreja? Aí você vai falar assim, Felipe, eu li o texto, não entendi ainda o que tem a ver. Eu coloquei esse tema, The Walking Dead, de mortos-vivos para uma vida abundante. Queridos, eu não vou pregar sobre o seriado, só para deixar claro isso. Eu só peguei esse tema, esse pedacinho aqui, porque The Walking Dead significa mortos-vivos, zumbis, mortos que andam. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso, quando eu comecei a ver esse seriado, algo muito interessante que eu vi, me chamou a atenção e automaticamente eu liguei a Bíblia. Porque o vírus que se aposta daquela pessoa, daquele ser vivo, ele se aloja na cabeça. Então guarde isso. O vírus, ele se localiza onde? O vírus se localiza onde? Na cabeça, na nossa mente. Tá? Então, queridos, a gente precisa entender o que isso vai se aplicar para a gente hoje, nos dias de hoje. O que tem a ver mortos-vivos comigo, Felipe? Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Nós vemos que quando Deus ele criou a humanidade, criou com um simples propósito, para a sua glória. Deus ele criou o ser vivo para que nós glorificássemos a Ele em tudo que nós fazemos. Hoje pela manhã, agora eu estou me lembrando aqui, o texto que fala que quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Deus ele fez a humanidade justamente para isso, para que nós honrássemos e glorificássemos o nome do Senhor em tudo que nós fizéssemos. Só que quando Adão ele desobedece a Deus, o seu mandamento, nós conseguimos entender que existe uma transgressão da lei. Deus ele deu uma ordem e Adão pecou. E daquele momento em diante, quase todas as pessoas fizeram a mesma coisa. Desobedeceram a Deus e desobedecem ainda.
Queridos, eu peguei o significado de pecado, o termo no grego, que significa armatia, uma coisa assim, que significa perder o alvo, sair do caminho. Isso é pecado. Quando você perde o alvo, quando você sai do caminho que Deus ele colocou para você, nós começamos a pecar. Então, queridos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias rapidamente em Juízes 2. O tempo já está bem avançado. Eu vou abrir aqui, eu vou ler rapidamente. 2, do 9 ao 11. Diz assim: E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, porque não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizeram. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Queridos, essa frase ela se repete em toda a história dos reis e juízes do povo de Deus. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós hoje continuamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Se nós pararmos para olharmos para a nossa vida, nós só fazemos, ou não, quase tudo que nós fazemos é errado. Quantos pedem perdão ao Senhor todos os dias? Não, estou perguntando. Quantos pedem perdão ao Senhor todos os dias pelo seu erro? Isso significa, querido, que todos nós erramos. Eu sou igual a você e você é igual a mim, e nós somos iguais a todos os outros. Para Deus não há essa distinção de pessoas. Todos nós erramos. E todos nós, a algum momento, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Então, queridos, aí eu comecei a pensar um pouquinho. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Certo? O salário do pecado é a morte. Eu fiquei pensando, por que gera morte? Por que o pecado ele vai gerar morte? Aí eu comecei a pensar um pouquinho, fui dar uma passeada na Bíblia para ver. E Deus ele foi começando a me lembrar sobre alguns aspectos, alguns textos muito claros, que a Bíblia fala, em Isaías, se não me engano, em Isaías 59, versículo 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O nosso pecado, a nossa iniquidade, ela faz a separação entre nós e Deus, porque Deus é santo. E quando eu oro lá em João 14, Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a... Eu sou o caminho, a verdade e a... vida. Jesus é vida. E Jesus também é Deus. Logo, se as nossas iniquidades fazem separação de Deus, que é a vida, temos a morte. Então, é essa a linha de pensamento. Quando nós pecamos contra Deus, nós nos afastamos da vida. Todos nós, claro, não somos perfeitos. Mas eu quero deixar para vocês essa noite, queridos, que o pecado ele gera morte. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. A cada momento. Então, queridos, The Walking Dead, mortos-vivos. Quando nós pecamos e nos afastamos da vida, temos a morte. E nós continuamos vivos. Pô, Felipe, o que é isso? Eu não entendi nada agora. Porque nós agimos como mortos, mas vivemos como mortos. Morto tem vontade? Morto tem querer? Não tem. Não tem. Morto, ele... Só que nesse seriado é engraçado que esses mortos-vivos, eles só têm um desejo: satisfazer a sua carne, satisfazer a sua fome. Não sei se vocês estão começando a entender um pouquinho, mas eu estou trazendo para dentro da Bíblia e contextualizando para a gente que quando nós pecamos e nos afastamos de Deus e vivemos como mortos-vivos, queremos apenas uma coisa: buscar os desejos da nossa carne.
Só isso. A gente não pensa mais em ninguém. Não pensa em quem a gente pode machucar. Não pensa no que pode acontecer até conosco mesmo. Não pensamos naquele que nos salvou. Naquele que morreu por nós, deu a sua vida por nós. Então, queridos, isso é muito forte, isso. Efésios 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então foi isso que eu falei. Quando nós agimos como mortos-vivos, um dos sintomas de um morto-vivo, Felipe, como eu posso saber se eu estou agindo como um morto-vivo? É só você olhar para a sua vida e falar assim, o que eu tenho buscado? O que tem sido a minha prioridade? Será que eu tenho deixado de lado as coisas que não glorificam o nome do Senhor? Será que eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Às vezes nós precisamos abrir mão, queridos, de algumas coisas, para que Deus, Ele nos coloque acima, para vivermos coisas impossíveis. Só que nós, às vezes, queremos viver como mortos-vivos. Deus, Ele não quer isso para a tua vida, querido. Porque lá em Romanos 6,23, como eu já disse, a parte A, diz que o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida o quê? Vida eterna. Deus, Ele morreu e deu a vida para que você hoje tivesse a vida. Então, queridos, eu coloquei algumas características dos mortos-vivos. Eu vou ler aqui rapidamente. Eles andam segundo o curso desse mundo. Vivem segundo a vontade do príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Por natureza, é merecedor da ira de Deus. Vive para satisfazer as necessidades da carne. Mas esse outro aqui foi que marcou muito a minha vida. Por natureza, queridos, quando vivemos segundo a nossa carne, fazendo as vontades da nossa carne, por natureza somos merecedores da ira de Deus. Deus, Ele é justiça, querido. Aí muitos podem chegar e falar assim, ó, Felipe, mas Deus é amor. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que não esquece de ler o resto. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê, já está condenado. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, querido. Então, querido, não tem por que nós vivermos como mortos-vivos. Se Deus, Ele veio para nos dar vida com abundância. Quantos querem nessa palavra? Glória a Deus. Não temos por que viver como mortos-vivos. Eu vou abrir aqui rapidamente, Ezequiel 37. Se quiser anotar, pode anotar, depois vocês dão uma lida e meditam um pouquinho. No versículo 1 ao 3 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito Santo do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Tu sabes. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Vou fazer a mesma pergunta que Deus, Ele fez para Ezequiel. Eu trouxe para vocês uma ideia de como um morto-vivo ele age, de como um morto-vivo ele vive. É até meio estranho falar morto-vivo vive, mas eu trouxe uma ideia de como isso existe, como que acontece. Isso é uma realidade. Agora, quando Deus ele pergunta para Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode, pois, um morto-vivo ter uma vida abundante? Não precisa me responder, não. Pensa dentro do seu coração. Será que se você hoje se enquadra como um morto-vivo, será que você hoje pode tornar a ter vida? E não uma vida qualquer, porque o morto-vivo, querendo ou não, ele tem uma vida, mas ele vive como morto. Mas não estou falando apenas de uma vida qualquer, eu estou falando de uma vida com abundância, querido. Aí você pode perguntar: Felipe, o que é uma vida com abundância? É ter muito dinheiro?
é viver coisas. Aleluia. É você viver coisas que ninguém nunca viveu com Deus. Vida abundante não é você se ligar nas coisas que estão aqui na terra, no mundo. Vida abundante é você viver coisas que existem no céu, querido. Deus, Ele quer fazer você voar por sobre as nuvens. Eu vou contar uma história para vocês, rapidamente. Uma vez, um piloto de avião, ele chegou na pista de voo, pegou seu avião e começou a subir. Aí ele chegou a uma certa altura e começou a voar, indo para o seu destino. E de repente ele escutou um barulho de rato. E o rato estava roendo alguns mecanismos do avião, em que ele não tinha como ele parar o avião na hora para consertar. Não tinha como. Só que, o que ele pensou? Poxa, se isso for um rato, existem alguns seres vivos que não conseguem suportar até certas altitudes. Então eu vou voar por cima. Que quando eu chegar lá em cima, a altitude vai matar o que estiver fazendo mal ao meu avião. E ele foi. Ele subiu. E o que fazia mal a ele, aquilo que estava tentando derrubar ele do alto, morreu. Lição, querido. Isso aqui é uma lição para a nossa vida. O que isso tem a ver, Felipe? Com mortos-vivos, com Bíblia e com a cantata? Eu quero dizer uma palavra profética sobre a tua vida. Aleluia. Queridos, às vezes é necessário nós subirmos mais, para que aquilo que nos faz querer cair, seja aniquilado, seja derrubado, querido. Nós queremos viver no raso. Deus quer que você mergulhe cada vez mais. Alex, vem cá rapidinho, rapidamente. Deus, Ele quer fazer com que nós nos enchemos do Espírito Santo. Agora, lá em Efésios de novo, não precisa abrir não. Eu vou ler para você o versículo 4. Você lembra que quando nós estávamos lendo a palavra do Senhor, eu enfatizei muito em uma parte, que vocês ficavam repetindo, mais Deus. Você lembra? Diz assim, mas Deus, diga, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vocês acabaram de responder a pergunta que eu fiz para vocês. Podem, pois, um morto-vivo ter uma vida abundante? Tem. Méritos próprios? Não. Obras? Não. O que, gente? A graça de Deus. Porque é pela graça que somos salvos. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Eu estou falando aqui, querido, não é apenas de uma vida normal. Eu estou falando de uma vida sobrenatural. Então, queridos, Deus, Ele, com a sua grande misericórdia, Ele nos amou, querido. Ele quer te dar uma vida hoje. Aí você pode pensar, Felipe, mas hoje já sou cristão. É para você mesmo. Deus, Ele quer que a cada dia nós vivamos coisas novas com Ele. Foi o que eu falei, nós precisamos subir mais alto, a um nível mais alto, para que Deus, Ele possa falar conosco, ou fazer por nós, coisas que não faz com outras pessoas. Não é questão de querer ser mais do que ninguém, ou querer ser melhor do que alguém. Eu estou falando de experiências de vida que você pode ter com Deus, querido, que outras pessoas, por não quererem buscar a Deus, não terão. Deus está te dando uma oportunidade hoje, de você
parar um pouco, refletir sobre a sua vida e mudar de postura, buscar o Senhor. Nós paramos e perdemos muito tempo discutindo assuntos que, sinceramente, não vou levar a lugar nenhum, quando na verdade a gente não busca nem a Deus. Deus está te chamando para um concerto hoje. Deus, Ele não quer que você viva como morto-vivo, Ele quer que você viva como uma vida abundante, porque foi para isso que Ele te veio, para te dar uma vida, e vida com abundância, querido. Eu quero falar apenas sobre 4 passos para você ir de mortos-vivos para uma vida abundante. E eu não estou querendo dizer que você vai cumprir esses 4 passos apenas uma vez e você vai ter uma vida abundante. Não. Eu falo de uma coisa que você precisa ser constante. Você precisa fazer isso sempre. Eu vou falar rapidinho aqui, ó. Provérbios 28, no versículo 13, parte B. Diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquilo que te faz morrer, querido, você tem que abrir mão. Não está entendendo, Felipe? Eu vou explicar. Vou falar o português bem claro. O pecado, ele gera morte. Então, se você quer viver uma vida abundante, abra mão do pecado. Ah, Felipe, é difícil pra caramba. Abre mão do pecado. Jesus, ele veio para mostrar que não é impossível. Jesus, ele veio e mostrou pra gente que além dele ser Deus, ele também era homem. E sofreu tudo aquilo que nós sofremos hoje. Ele mostrou pra gente que é possível abrir mão do pecado. Felipe, não está entendendo ainda. Vou falar. Se o teu namoro te afasta de Deus, abre mão do teu namoro. Se o teu trabalho te afasta de Deus, abre mão do teu trabalho. Ah, Felipe, mas eu não tenho como sustentar minha vida. Minha vida é meu trabalho. Se o Senhor for o teu pastor, de nada você vai sentir falta. Se Deus, ele veste os lírios do campo, que estão ali para morrer no dia seguinte, porque Ele não vai cuidar de você? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não falo de bens materiais, mas eu falo daquilo que você precisa. Amém, igreja? Uma outra coisa, em Lucas 9, versículo 23, Jesus fala assim, ó, se alguém, pois, quiser vir após mim, primeira coisa é o quê? Negue-se a si mesmo. Está complementando. Aquele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas se você quiser seguir a Cristo, você precisa abrir mão do pecado. Você precisa negar a si mesmo. Felipe, essa palavra está sendo muito dura. Meus queridos, nos dias em que nós vivemos, às vezes é necessário que nós façamos isso para que as pessoas, alertem para que nós estamos vivendo. Jesus está voltando e isso é uma realidade. E pessoas têm brincado de ser cristãos, quando não devem brincar. Porque o inimigo, ele trama a todo momento para tirar a tua vida. E você ficar aí brincando de ser cristão. Foi o que o Michel falou. Você precisa estar aqui, atrás da trincheira. Cobertura espiritual, você precisa orar, precisa buscar a Deus. Não ficar apenas na aba dos outros. Crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? Estou precisando? 6 horas por mim? É o crente 6 horas. A gente precisa parar um pouquinho de depender das pessoas. Eu estou brincando, mas é sério. A gente precisa parar um pouquinho de depender das pessoas e buscarmos por nós mesmos. Porque o que Deus quer fazer é com você. Eu estou falando para alguém aqui, Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Só que Deus, ele é santo, querido. A gente precisa abrir mão do pecado de alguma forma. As pessoas não querem viver coisas sobrenaturais com Deus, mas não querem largar do pecado. Silêncio. Mas amém. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Renovação da vossa. O que nós precisamos fazer?
depois de deixar o pecado. Ocupar nossa mente com aquilo que vai colocar a gente para frente. Não colocar a gente para trás. Vou falar. Eu estou terminando já. Mas eu tenho que falar isso. Como assim, Felipe? Eu vou perder o meu tempo vendo Babilônia, a novela Babilônia, ou eu vou ganhar tempo buscando o Senhor? Vou perder meu tempo vendo Big Brother Brasil? Não vou falar só da Globo, não. Vou perder o meu tempo vendo A Fazenda? Queridos, em nome de Jesus, que a sua postura a partir de hoje possa mudar. Não estou falando que ninguém vê aqui, não. Mas eu estou falando, não é só para vocês. Estou falando para você de casa. Se você está me ouvindo nessa noite, ou nesse dia, que você possa mudar a sua postura, porque Jesus, Ele te ama, Ele quer te dar uma vida abundante, querido. Não brinque de ser cristão, seja um cristão. Gálatas 5,16 diz para nós andarmos em espírito, atentos, vigilantes. Andem em espírito, porque o espírito, ele cobiça contra a carne, e a carne contra o espírito, para que ambos não façam a vontade um dos outros. Nós precisamos andar em espírito, pensar nas coisas do alto. Sabe por quê? Vou terminar, vou fechar com isso aqui. Sabe por quê, querido? Vou fazer uma ilustração aqui agora, bem rápida. Vou fazer uma ilustração bem rápida aqui, só para terminar. Nós vamos orar. Mas é algo que pode mudar a tua vida. Eu não vim aqui, nessa noite, para falar apenas uma palavra para você, para encher o teu ego. Deixar bem claro isso. Essa palavra aqui, ó, The Walking Dead, mortos-vivos, não foi porque eu achei que isso fosse chamar a atenção de vocês. Talvez. Mas eu vim para um objetivo específico. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Mas isso não depende de mim. Depende da sua postura. Queridos, quando eu falei sobre nós irmos para lugares altos, ou mergulhar no Espírito, porque Deus, Ele quer fazer algo muito sobrenatural com a gente. Muito. Eu vou explicar para vocês. Está vendo esse copo aqui? Estão vendo? Isso aqui somos nós. Vazios. Somos como mortos-vivos. Aí, queridos, quando nós tomamos uma iniciativa de buscar o Senhor, nós ficamos assim, ó. Nós buscamos ao Senhor e somos cheios do Espírito Santo. Só que ainda não acabou. Isso aqui é uma vida. Deus, Ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer fazer isso. Felipe, o que é isso? Bem simples. Deus não quer apenas que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você transborde da sua glória. Ele quer que você, através da sua busca, abençoe vidas. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero pedir que você se coloque de pé nesse momento. Eu não sei como está a sua vida hoje. Parece até clichê de pessoas que vão pregar e ministram também. Eu não sei o que você está passando, não sei como está a sua vida. Não sei se você tem vivido como mortos-vivos ou se você tem vivido uma vida abundante. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O que Deus tem para fazer na sua vida, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nunca passou no coração do homem. É o que Deus ele tem preparado para você. A Bíblia fala que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Todas. Deus ele está presente na sua vida, em cada momento. Mas Ele não quer apenas que você viva com um copo cheio. Ele quer que você transborde da glória dEle. Eu vou repetir isso, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam ainda. Deus ele não quer apenas que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você transborde do Espírito Santo. Quando Jesus ele chegou na beira do rio, encontrou lá Pedro, falou assim, não tem peixe? Ele falou assim, não, pescamos a noite inteira, e nada. Aí ele, vamos lá, vamos pescar mais um pouquinho. Mas Senhor, vamos lá, cara. Aí ele foi. Aí aqui Jesus, não, vai mais profundo. Vai mais profundo. Que o milagre e o sobrenatural de Deus acontece não no superficial, acontece no profundo. Não acontece embaixo, acontece em cima. Então, queridos, se você quer viver com uma vida abundante, é hora da gente começar a parar um pouco e refletir na nossa vida e ver o que está de errado e mudar. Eu falo isso para todas as faixas etárias, criança, jovem, adulto, senhor e senhora de idade. Porque quando Deus ele manda falar, tem que falar mesmo. Quando Deus ele mandou Ezequiel profetizar sobre o povo, sobre essa passagem, poderão pois esses ossos viverem? Só o Senhor sabe. Então profetiza. Então profetiza sobre a vida de vocês em nome de Jesus, que vocês terão vida, e vida com abundância. Vocês não serão ossos secos, mas vocês criarão tendões, músculos, carne, e vocês serão cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar. Se você querer nessa palavra, diga um amém.